Tá. Ok, bem-vindos à aula 6. Hoje a gente vai estar falando sobre Scikit-Learn, que é a nossa biblioteca para Machine Learning, e a nossa última biblioteca que a gente vai estar vendo. Só para reforçar aqui, essas bibliotecas que a gente viu até agora não são as únicas bibliotecas de Python, tá? Python tem centenas de bibliotecas, vocês podem estar indo atrás de estudar, né? Mas aqui no curso a gente separou algumas que são mais relevantes e mais utilizadas no processo de análise de dados e Machine Learning, tá? Então, vamos dar início à nossa aula. Quem tiver dúvidas pode mandar no chat, tá? Que a professora vai estar respondendo. E vamos começar. Tá. Scikit-Learn é uma biblioteca do Python que nos permite construir modelos preditivos. Ela implementa uma ampla variedade de algoritmos e processos de machine learning para análises avançadas. Então, o Scikit-Learn ele é usado para criar modelos, tá? Não para leitura, nem para manipulação de dados. Isso, gente, vocês já estão cansados de escutar, a gente faz com NumPy, com Pandas. Inclusive, espero que vocês estejam praticando essas bibliotecas, tá? Eu já deixei a atividade e a gente vai tentar trazer aqui nas próximas aulas algumas questões das atividades para fazer com vocês. Em um modelo de aprendizagem, em um problema de aprendizagem, a gente tem um conjunto de amostras de dados e a gente pretende prever propriedades em dados desconhecidos, ou seja, em dados novos. Então, nessa aula, a gente vai estar vendo aqui mais alguns conceitos, aprofundar um pouquinho mais aqueles conceitos que a gente viu na primeira aula, né? Acredito que a maioria que está aqui participou. A gente vai ver o conceito de aprendizado supervisionado, não supervisionado, e tem outros tipos de aprendizados, porém, a gente só vai estar vendo aqui os aprendizados mais utilizados, né? Tem aprendizagem por reforço também, porém, a gente não vai estar vendo nesse curso, tá bom? Porque os mais utilizados são supervisionado e não supervisionado. Então, os tipos de aprendizagem são aprendizagem supervisionada e não supervisionada. Que é a aprendizagem supervisionada? É quando um programa é treinado sobre um conjunto de dados pré-definidos, assim ele poderá tomar decisões precisas quando receber novos dados. Os dados pré-definidos, que vão ser usados como dado de treino, precisam conter valores de entrada e de saída, para que o modelo aprenda, a partir de novos dados de entrada, a gerar a saída correta. Aqui é um modelo, né, de aprendizagem supervisionada, só para vocês, uma visualização melhor do que acontece no tipo de aprendizagem supervisionada. Aqui nós temos o nosso algoritmo de machine learning, que ele vai receber o quê? Os dados rotulados, que são dados de entrada e dados de saída. Então, quando ele receber esses dois tipos de dados, né, dados de entrada e de saída, o nosso algoritmo vai aprender a relação entre esses dados de entrada e saída. E assim, o algoritmo vai gerar um modelo preditivo, e o modelo preditivo, quando receber dados novos, né, dados de entrada novos, ele vai poder saber já qual é a saída que eu estou esperando. Ele vai poder fazer essa previsão. Em aprendizagem supervisionada, nós temos duas subcategorias, né? Iremos falar sobre essas duas subcategorias. Primeiro é a classificação, né? Que é um tipo de algoritmo. A classificação, ela possui o objetivo de classificar dados com base em rótulos. É necessário ter uma base de dados históricas, dados de entrada e dados de saída, que irá ser utilizada como treinamento do algoritmo, né? Já havia falado lá na parte de aprendizagem supervisionada, para classificar novos registros de dados. Sistemas de classificação são usados geralmente quando as previsões são de natureza distintas, ou seja, ou sim ou não, quando eu quero prever uma categoria, tá? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Esse daqui é uma base de dados lá do UCI, tá? O que o meu algoritmo de classificação ele vai fazer? Nesse exemplo aqui. Então, vamos ver primeiro o que a gente tem nessa nossa base de dados, né? A gente tem tipos de animais, mamíferos, peixes, aves. Esse daqui vai ser o nosso dado de saída, é o que o meu algoritmo deve prever futuramente. Mas para isso ele vai ter que aprender como prever esse dado aqui de saída, né? Então, quais são os dados de entrada do meu dataset? Nome, aqui são os meus animais, né? No caso, eu peguei aqui o exemplo urso para a gente estar visualizando aqui. E quais são as características de um urso? Ele tem pelo? Sim. E é exonol, lembram lá, né? Categoria. Ele tem pena? Não. Ele bota ovo? Não.
Ele amamenta? Sim. E tem muitas outras características nessa base de dados aqui do UCI, quem quiser estar baixando, né, para verificar, o nome dela é Zoo Dataset, mas é basicamente assim, o algoritmo ele vai aprender que esse meu animal aqui, ele tem essas características, e que a partir dessas características, ele vai ser classificado como um mamífero. Então, quando o meu algoritmo ele treinou esses dados todos aqui, quando ele receber um novo animal que não está na minha base de dados de treino, vamos supor que búfalo não está, né, na minha base de treino. Ele só vai receber o quê? Os dados de entrada. Quais são os dados de entrada? São todos esses dados aqui, do meu animal, as suas características, mas ele não vai receber o dado de saída, né? Então, que o meu algoritmo vai fazer? Ele vai olhar para o animal aqui que ele recebeu, vai olhar as características, com base nessa característica, ele vai poder dizer qual é o tipo desse meu animal, se ele é mamífero, se ele é um peixe, se ele é uma ave, e tem os outros tipos, né? Então, é mais ou menos assim que um algoritmo de classificação trabalha. Tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, porque eu senti que uma galera ficou na dúvida na primeira aula, né? Então, espero que vocês consigam visualizar melhor nessa aula, que eu vou estar trazendo esses exemplos aqui. Tá. Outra subcategoria de aprendizagem supervisionada é a regressão. A diferença da regressão para a classificação é que ela vai utilizada quando a gente quer prever um valor numérico. Lembre que em classificação a gente estava prevendo valores de natureza distintas, como sim ou não. Né? Aqui a gente está querendo prever valores numéricos. Então, vamos ver aqui que está dizendo em regressão. A regressão ela possui o objetivo de prever valores e comportamentos a partir da análise de dados. É usado quando o valor que está sendo previsto difere do sim ou não. Nesse caso, o modelo pode aprender uma função para prever o preço de um produto, por exemplo. E eu vou estar mostrando aqui para vocês um exemplo de regressão, tá? A gente vai prever o valor de uma pizza, ser um códigozinho aqui bem legal para vocês. Agora a gente vai ver aprendizagem do não supervisionado, que é um outro tipo de modo de aprendizagem, né? No aprendizagem do não supervisionado, o programa ele pode automaticamente encontrar padrões e relações a um conjunto de dados. Diferente do aprendizado supervisionado, esse modelo aprende a executar uma tarefa a partir de dados não rotulados, ou seja, sem aqueles dados de saída que eu mostrei para vocês, né? Então, quando a gente for trabalhar com aprendizagem não supervisionado, o meu dataset ele não vai estar mostrando a saída, eu não vou ter a saída. É quando eu quero trabalhar com uma base de dados que eu quero prever a saída, sem que o dado de treino tenha esse valor de saída. Vou mostrar aqui um modelo, né, de aprendizagem não supervisionada, aqui, olha, os dados não rotulados, que são somente os dados de entrada, e o algoritmo ele vai receber esse dado de entrada, o que ele vai fazer o algoritmo? Para poder gerar um modelo preditivo, ele vai explorar esses dados de entrada e aprender uma possível relação entre os próprios dados. Ele vai ver características comuns daqueles dados e agrupar eles, tá? Então, quando ele gerar um modelo preditivo, o modelo preditivo vai receber dados novos, né, dados de entradas novos, e ele vai saber agrupar esses dados, de acordo com o que ele aprendeu aqui no nosso algoritmo. A subcategoria que a gente vai ver aqui de aprendizagem não supervisionada é a de agrupamentos, ou também conhecido como clustering. O algoritmo possui a tarefa de separar dados em grupos, segmentando-os por características similares. Basicamente, o algoritmo irá agrupar dados para achar um padrão. Eu vou mostrar aqui para vocês, naquele mesma base de dados que eu estava aqui, se eu fosse trabalhar com um algoritmo de regressão, de clusterização, o que ele iria fazer? A gente sabe que para aprendizagem supervisionada a gente não tem dados de saída, né? Então o algoritmo só ia ter isso daqui, ó. Ele só ia aprender com isso daqui. Ele ia estar vendo aqui, urso tem essas características aqui, né? Tem pelo e etc. Ele vai ver aqui, búfalo também tem umas características bem semelhantes, porque búfalo é um mamífero. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar animais com características semelhantes e vai agrupá-los, vai criar grupos. Lógico que ele não vai ter como dizer que aquele grupo é de mamífero. Porém, o que ele vai fazer? Ele vai separar esses meus dados e colocá-los só em um grupo. Então, vamos ter, tecnicamente, grupos de mamíferos, grupos de peixes, conforme todas as características dos dados de entrada. Então, ele vai procurar essas similaridades e vai agrupar
cada animal desse aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, vai agrupar cada animal desse em um grupo, vai segmentar. Um exemplo que a gente pode ver aqui em clustering é divisão de clientes em grupos com base em suas preferências. Poderia pegar uma Amazon da vida, né? A gente já está usando bastante exemplo da Amazon. O que a Amazon faz quando ela quer vender o produto? Ela tem a base de dados lá, né, com todos os clientes, e o que acontece? Cada cliente tem o seu histórico de busca. Então, por exemplo, vai ter um cliente que pesquisa mais notebooks, por exemplo, vai ter um cliente que busca mais eletrodomésticos, cama, no caso. Então, o que o algoritmo iria fazer nessa base de dados? Iria separar grupos de clientes que pesquisam mais sobre notebooks, grupos de clientes que pesquisam mais sobre instrumentos musicais. E assim, o que isso poderia ajudar na Amazon? Eles poderiam estar criando propaganda justamente para cada grupo. Então, eu quero criar uma propaganda para um violão, por exemplo. Então, para quem que eu vou direcionar? Eu vou direcionar para o meu grupo que tem interesse em instrumento musical. Por isso que quando a gente costuma pesquisar alguma coisa na internet, sempre tem aquelas propagandas, né? Porque a nossa pesquisa já entrou para a base de dados do supermercado lá. Do mercado online, tá? Eu mostrei esse mapinha aqui na primeira aula também para mostrar para vocês, né? É um mapinha que está disponível na documentação do Scikit-Learn, inclusive o site para documentação do Scikit-Learn está no final dos meus slides aqui, tá? Tá em links úteis, eu deixei para vocês, quando vocês forem abrir, vocês já sabem, deem uma olhada na documentação do Scikit-Learn, até para aprender novos algoritmos, novas funções, né? Então, eu vou só mostrar aqui, novamente, rapidinho, como é que funciona esse mapa aqui. Tá? Esse mapa aqui, ele vai ajudar a gente a identificar o tipo de algoritmo que eu quero trabalhar. Então, a gente vai partir daqui, né? Então, começando. Você tem mais de 50 amostras de dados? Se sim, continue. Se não, pegue mais dados. Para trabalhar com machine learning é bom a gente ter bastante dados, né? Então, quantos mais dados para treinar e para prever, melhor. Então, aqui, você tem mais de 50 amostras de dados? Sim. Você quer prever uma categoria? Se sim, na verdade, vamos primeiro por aqui, que é mais rápido. Se você quer prever você não quer prever uma categoria, então você quer prever uma quantidade. Se você quer prever uma quantidade, você vai para regressão linear. Lembrem que eu falei que regressão ela é ideal para a gente prever um valor numérico, né? Tá, agora vamos voltar aqui. Se você quer prever uma categoria, você vai para cá. Você tem dados rotulados? Se sim, você parte para classificação, né? Dados rotulados, dados de entrada e dados de saída. Agora, se os seus dados não estão rotulados, mas você quer prever uma categoria, você só tem os dados de entrada, então você vem para o tipo de algoritmo de clustering, tá? Só mais ou menos para explicar mais ou menos como funciona. E aqui dentro também tem os algoritmos dentro, né? Porque temos tipos de algoritmo de clustering, tipos de algoritmos para classificação. E, inclusive, amanhã a gente já vai estar vendo algoritmos, né? De machine learning. A gente vai ver árvore de decisão, K-means, de clusterização com K-means, enfim. Agora, partindo aqui para essa parte de treinamento, validação e teste. Em qualquer processo de aprendizagem, é necessário que haja treinamento, validação do conhecimento adquirido e teste. Isso tanto no processo de aprendizagem humano, né, quando a gente está aprendendo uma nova disciplina, por exemplo, na faculdade ou na escola, a gente passa por essa mesma fase, né, de treinamento, onde a gente estuda, validação, a gente vai ter alguma forma lá para validar aquele conhecimento, e teste, que é onde a gente vai testar os nossos conhecimentos, né? E na aprendizagem de um algoritmo, acontece mais ou menos assim. Nós temos os nossos dados, esses dados eles precisam ser divididos em dados para treinamento e dados para teste. Quando a gente divide em dados para treinamento, ele vai ser submetido a um treinamento, né, porque o algoritmo vai estudar, então ele vai treinar aqueles dados, e assim, quando vai ser gerado o nosso modelo. Quando o modelo estiver pronto, ele vai poder receber aqueles dados que a gente separou para teste, né? Que são os dados que o meu modelo ainda não viu, dados novos. Então, ele vai
esses dados novos vão ser submetidos ao modelo e a gente vai ter, como resultado disso, uma acurácia. O que é a acurácia? A acurácia, ela define o nível de exatidão dos resultados obtidos pela aplicação de tecnologia. Então, é o que vai definir, né, como aquele meu algoritmo está funcionando. Se, a partir desse dado de teste, o resultado do meu dado de teste está semelhante aos resultados que tinham no meu dado de treinamento, né? Então, geralmente, a gente sempre, quando a gente trabalha com machine learning, sempre tem que buscar obter uma acurácia máxima, a maior que tiver. Geralmente, uma acurácia boa que eu acho que seria 96%, 94%, 96%, acima de 90% é uma acurácia boa, considerada uma acurácia boa. Isso daqui são formas, né, de vocês estarem vendo a performance do seu algoritmo de machine learning. A gente não vai se aprofundar aqui nesse conteúdo, mas eu vou estar mostrando para vocês alguns assuntos que vocês podem estar pesquisando quando vocês já estiverem trabalhando com machine learning, né? Que é para lidar com problemas que podem surgir no seu modelo, tá? Então, a divisão comum é essa daqui, ó, para quando a gente está trabalhando. 75% a 70% dos meus dados são para dados de treino. E 25% a 30% servem para os meus dados de teste. Só um momentinho que eu vou tomar água aqui rapidinho. Essa é a divisão comum. Porém, se a divisão comum não for suficiente e houver algum erro no ajuste do modelo, o que recomenda é que haja uma terceira divisão, que é o que a gente chama de conjunto de validação. Eu vou separar 70% dos meus dados para dados de treino, 20% para dados de validação e 10% para dados de teste, tá? É recomendado que a separação desses dados seja feita de forma aleatória, independentemente da ordenação inicial dos dados. Um dos objetivos que a gente tem em construir modelos de machine learning é generalizar o modelo, ou seja, garantir que ele funcione com novos conjuntos de dados, tá? Então, o que a gente pode fazer para testar essa generalização do modelo? A gente tem a cross-validation, que é uma das melhores técnicas para saber se o modelo está generalizando bem, né? Tem outras técnicas, porém eu estou falando aqui da cross-validation porque é a mais utilizada. Inclusive, se vocês forem pegar um exemplo de trabalho com machine learning no Kaggle, né, que eu falo bastante aqui porque é muito bom para vocês estudarem, se vocês forem pegar o código de várias pessoas que publicam lá, vocês vão ver que vai ter uma parte do código justamente para trabalhar com essa parte da validação cruzada, né, que é cross-validation, tá? Então, o que ela vai fazer? A cross-validation, ela vai buscar entender o comportamento do seu modelo quando ele for prever um dado novo. Ela vai querer saber, né, se o meu modelo está conseguindo prever bem aquele dado novo. Uma das técnicas de cross-validation é o K-fold, chamado K-fold. Esse daqui é um exemplo que eu trouxe, tá? Só para vocês mostrar mesmo. O K-fold, ele divide o nosso conjunto de dados em K subconjuntos. Nesse caso aqui, eu trouxe esse exemplo aqui, que está dividindo o nosso conjunto de dados em 5 subconjuntos, né? Iteração 1, iteração 2, iteração 3, 4, 5. Tá? Então, nesse modelo aqui, ele está dividido em 5 partes, e para cada uma dessas partes, o modelo vai usar 4 partes para treinamento e uma parte para teste. Isso aqui é uma parte dos dados que ele está testando e uma parte de dados que ele está treinando. Aí, na segunda iteração, ele vai fazer a mesma coisa, porém, vai mudar o meu teste, vai pegar outro conjunto de dados e fazer teste. Ao final desse processo, né, quando fizer todas as 5 iterações, a gente vai ter uma pontuação de como o modelo está generalizando. Então, isso daqui já é uma dica para vocês, né? Para quando vocês começarem a trabalhar com machine learning, para vocês pesquisarem sobre cross-validation, porque é muito bom para vocês estarem se garantindo se aquele algoritmo está funcionando ou não como ele deveria. Aqui alguns links úteis, né? Inclusive esse daqui dessa imagem aqui, eu peguei desse site aqui. Eu trouxe aqui o link para vocês, caso vocês queiram, tá? A gente vai partir para a parte prática agora, aqui no... A gente vai dar a Alana tem 5 minutos. Tem uma perguntinha relacionada ao exemplo que tu deu. Eu acho que talvez seja melhor tu responder agora. É assim, na classificação, porque tu fizeste uma classificação lá naquele exemplo, sim ou não, era a tua saída. Aí o David está perguntando, David está perguntando se eu posso ter várias opções
como gato, cachorro, eu acho que são as saídas que não seja somente sim ou não, eu acho que é isso. Procurar aqui a pergunta. Ah, Não, ele tá aí. eu tô com áudio. Não, eu queria saber assim, porque ela botou sim ou não, mas, por exemplo, eu posso ter mais. Eu sou limitado a um sim ou não, eu posso ter, por exemplo, múltiplas opções da saída. Sim, né? Predição de categorias, não necessariamente só sim ou não. Mas quer dar algum exemplo? Tem dúvida em Por algum exemplo, exemplo? assim, eu poderia, por exemplo, dentro de um algoritmo, por exemplo, no classificar filmes, por exemplo, vou ter comédia, terror, drama, só não vou ter só o sim ou não, vou ter múltiplas categorias, mas dentro do intervalo limitado, por exemplo, eu ter 6 opções no final. Eu posso botar 6 opções para classificar. Sim, ia trabalhar da mesma forma que um algoritmo de classificação. Ah, tá, sim, entendi. Tá, então, qualquer coisa pode mandar aqui ou perguntar aqui na chamada, tá? Só dar uma pausa de 5 minutinhos para tomar água aqui. A gente já continua na parte prática, tá? Eu vou trazer um exemplo para vocês. Inclusive, eu vou aproveitando para responder aqui as perguntas que tiverem no bate-papo. Acho que era só essa pergunta mesmo, Alana. Eu vou vendo aqui as perguntas e te passo para te não perdendo tempo, tá? Era só essa mesmo. E aí. Acho que não tem mais outra, não. As outras eram comentários somente. Tá, certo. Então, a gente vai dar só essa pausa aqui de 5 minutos, tá? 6h30 a gente retorna, para dar um tempinho mesmo, para me preparar aqui para a próxima parte da aula, tá bom? Inclusive, Lucas, se tu estiveres por aí, tu já pode lançar a frequência, tá? Para o pessoal assinar. Ok, vou já mandar aqui. Um momento. Gente, vocês conseguiram entender até aqui essa parte teórica? Tudo ok? Ninguém tem alguma dúvida? Frequência já tá aqui, tá? Tá aqui no chat, quem quiser assinar, pode assinar. Sim, já mandei aí. Tá bem, obrigada, Lucas. Tudo ok? Na parte prática aqui a gente vai ver um modelo bem simples, tá? Com scikit-learn e regressão linear, que já é um modelo pequeno, mas é um modelo de machine learning.
machine learning aqui para vocês estarem acompanhando. Frequência aqui podem assinar. Gente, sobre o material, já tá tudinho, tá? Só tá faltando mesmo o material de Matplotlib da aula passada. Na verdade, acho que eu já até coloquei lá, né? A aula. Só falta a videoaula, né? Que os meninos ficaram de gravar. Acredito que até amanhã já vai estar o material, o restante do material, inclusive a atividade de Matplotlib, que eu ainda não coloquei. E hoje acredito que hoje eu vou conseguir terminar, vou fazer uma atividade para vocês, que vai ser uma atividade um pouquinho mais elaborada, não vai seguir o exemplo das últimas atividades que eu estava jogando para vocês. Essa vai ser, vocês vão estar analisando uma base de dados e implementando um machine learning, né? Lógico que o código já está todo escrito, porém eu coloquei toda a descrição e vocês vão praticar executando as células e estudando. Aí vocês vão conseguir ver lá tudo rodando. Vai ser bem parecido com o exemplo que eu vou dar agora. Só que o que eu vou dar agora, a gente vai estar prevendo o preço de pizza, né? O que vocês vão ver na atividade vai ser para prever preços de casa, que é uma base de dados que tem no Scikit-Learn. Então, vamos retornar aqui, né, para a parte prática. Tudo ok? Posso partir para a parte prática já? Então, vamos lá. Introdução ao Scikit-Learn. Tá, o nosso programa de aprendizagem hoje vai ser prever o preço de uma pizza. Nós iremos utilizar o Scikit-Learn para criar um modelo de regressão linear que vai prever o preço de uma pizza, tendo como base um atributo da pizza. E qual vai ser o atributo? Esse aqui que a gente vai utilizar vai ser o diâmetro da pizza, tá? Então, vai ser um relacionamento entre o tamanho da pizza e o preço. E agora eu vou mandar uma pergunta para vocês. Com base nisso daqui, ó, com base no que a gente quer fazer, prever o preço de uma pizza, por que a gente vai utilizar regressão agora, nesse exemplo? Alguém consegue me responder o porquê que eu estou aplicando regressão linear aqui? Não necessariamente linear. Como vocês já pegaram conceito de regressão, quem quiser responder aí. Por que a gente vai utilizar a regressão nesse exemplo, que ele quer prever o preço de uma pizza? Seria porque quando a gente quer fazer extrapolação de dados, o método utilizado deve ser a regressão. Eu quero extrapolar os dados a partir dos dados que eu já tenho, então eu deveria usar regressão nesse caso? Só que nesse caso, a gente, como você falou para dados, né, a gente quer extrapolar dados, poderia ser tanto classificação ou regressão. E até aí está correto. Porém, o que eu quero saber é o porquê que eu não usei classificação. Por que eu vou usar regressão? Oi, vocês estão ouvindo? Seria porque, claro, né? Porque você tem valores e não palavras como sim ou não, são valores. Isso. A gente não quer prever uma categoria, a gente quer prever um valor numérico. Inclusive, já responderam também aqui, outras pessoas responderam muito bem. Para avaliar a correlação preço e tamanho, não necessariamente a correlação. A gente vai fazer isso, porém, o porquê que a gente vai usar. Como o André e o David, né? David disseram que a gente está atrás de um valor numérico, a gente quer prever um valor numérico, tá? Então, vamos voltar aqui. Tá, primeiro a gente vai importar as bibliotecas que a gente vai utilizar, né? Eu vou colocar o Matplotlib aqui, porque eu vou só plotar para vocês visualizarem como está distribuído esses dados aqui. A gente vai usar o NumPy e o Pandas também. Então, a gente importa as bibliotecas. Tá, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um dicionário, né, com os valores. Eu não vou baixar aqui um data frame, porque é só um exemplo bem simples. E a gente vai criar um data frame com base nesse meu dicionário. O que o meu dicionário vai ter? Os valores do diâmetro da pizza, né, em centímetros, 7, 10, 15, 30, 45, e os seus valores, respectivamente, 8, 11, 16, 38, 50 e 52 reais, né, isso daqui é em reais. A gente vai dar um play aqui, vamos armazenar nosso dicionário, eu chamei de lista aqui, tá, mas é um dicionário, ó, lembrem que a gente está utilizando aqui chaves. A gente vai adicionar no meu objeto chamado df, a gente vai chamar a função dataframe e passar como parâmetro o nosso dicionário, que eu chamei de lista. Aqui, ó, vamos verificar como ficou. Aqui,
A gente tem o diâmetro, né, da pizza, exatamente os valores aqui no dicionário, os seus valores em reais, e os índices, né, que o próprio Python já criou. Tá. Agora, a gente vai fazer uma plotagem para ver como esses dados estão distribuídos. Então, para isso, a gente vai converter os valores da minha coluna em uma lista do Python, tá? Uma coisa que vocês precisam ter em mente é que para plotar um valor em uma coluna, por exemplo, você precisa transformar esse valor em uma lista, tá? Então, aqui a gente criou uma lista chamada diâmetro, para adicionar os valores da coluna diâmetro, e uma lista de valores, né? Então, temos aqui, dentro de uma lista, todos os valores de cada uma dessas colunas, valor e diâmetro. Dá play aqui, executar. Tá, agora aqui a gente vai construir o nosso plot, para visualizar a distribuição desses meus dados. Primeiramente, eu tenho o plot figure, que está criando a minha figura, tá? Que é onde vai ficar o meu gráfico. Agora, o que eu vou chamar? O plot x label. O plot x label, ele vai estar dando um rótulo para o meu x, tá? Eu vou fazer plotagem de valor x e y, coluna, aliás, diâmetro e valor. Então, eu tenho aqui o x label, que label significa título, rótulo, tá? Então, eu vou dar um nome, o nome do meu x vai ser diâmetro centímetro. Eu coloquei aqui entre aspas simples, né, porque é o nome que eu estou dando para ele. E o nome do meu y vai ser valor, tá? E agora eu vou colocar um título, plot title, que é o título da minha figura. Eu quis colocar diâmetro versus valor, que é o que a gente está analisando. Agora eu vou chamar aqui, olha, o plot, e como parâmetro, eu vou passar os valores de x e de y. Então, tem sempre essa ordem, tá? Quando eu chamo um plot, eu primeiro defino o valor do meu x. Nesse caso, eu quero que o diâmetro seja o meu x, então eu coloquei o diâmetro aqui. Tá? Eu posso colocar o x igual ao diâmetro? Posso, mas assim fica mais prático, né? Diâmetro e o valor vai ser o meu y, e aqui é como eu quero que seja distribuído esse meu plot. No caso, eu quero que sejam pontos vermelhos. Então, aqui o R de red, tá? Isso daqui é só uma característica do meu plot mesmo, mas basicamente o plot é só definir aqui o y, o x e o y. Primeiramente x, depois o y. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar o x para definir os meus eixos, né? Eu vou mostrar melhor quando eu dar o plot aqui, vocês vão visualizar melhor o que são esses parâmetros aqui, tá? O meu grid true, esse grid true, ele vai estar criando uma espécie de grade no meu gráfico, tá? É mais para a questão de visualização também. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar bem bonitinho aqui o meu gráfico com o grid. Aí o PLT show para exibir o meu plot. Tá. Agora, olha aqui, ó. Como eu tinha falado, né? Os nossos pontinhos vermelhos, red. Aqui, a gente tem aquele X que eu falei para vocês, 0 a 60. Aqui, primeiramente, eu tô os de X. Deixa eu ver se é o de X ou de Y. Deixa eu só alterar aqui pra gente ver. Eu acho que é o de X, né? Eu coloquei, olhem aqui, ó, 0 até 60, 0 até 60. Bora ver qual desses vai mudar. Primeiro, se eu não me engano, é X mesmo. Isso. São os meus valores que eu quero no meu eixo X, tá? Deixa eu voltar aqui. Se eu alterar para cá, colocar, por exemplo, 70, 80, vai alterar aqui. Vai aumentar uns 70 aqui. Aqui o grid que eu falei para vocês é aquela gradezinha, né? Que ela deixa a visualização mais bonitinha. Quando eu quero chegar a esses pontinhos aqui, ó. Tendo uma reta aqui como base, fica bem mais bonitinho para visualizar. Se eu tirar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Vai ficar assim, solto. Eu acho que visualmente fica mais bonitinho com o grid. Não sei você, mas eu prefiro, onde eu puder colocar o grid, eu vou colocar nos meus gráficos. Acho mais bonitinho mesmo. Daí, então, a gente tem aqui a relação entre diâmetro e valor, né? A gente vê que isso daqui é um relacionamento positivo, porque está crescendo, está indo para esse lado aqui do meu gráfico, né? Então, o que significa isso? Quanto maior o diâmetro da minha pizza, maior o valor. Lembrem que aqui a gente só está avaliando esses dois parâmetros, tá? A gente poderia ter outras características da pizza que fizesse aumentar o valor? Poderia, porém a gente só estava avaliando isso, então não tem problema da gente dizer que esse é um relacionamento positivo, né? Que ele está crescendo conforme o outro vai crescendo. Então, aqui, isso daqui foi só para visualização mesmo, tá? É legal a gente fazer isso quando a gente estiver trabalhando com base de dados, quando a gente quiser visualizar qual é o relacionamento das minhas variáveis. Agora, o que a gente vai fazer?
A gente vai modelar o relacionamento entre o diâmetro e a pizza e criar um modelo para prever o valor da pizza, tá? Então, a gente tem aqui o comando from scikit-learn.linearModel. O meu linear model é o meu pacote. E aqui dentro desse pacote do scikit-learn, eu vou estar importando a minha função linear regression, que é a minha função que já está escrita, né, minha função pronta do próprio scikit-learn para trabalhar com regressão linear. Dentro dela tem alguns métodos e eu vou mostrar, a gente vai utilizar dois aqui, eu vou mostrar para vocês. A gente vai dar aqui um play. Só perguntar aqui se está tudo ok, por enquanto. Vocês estão entendendo? Tá, maravilha. Então, vamos continuar aqui. A gente já importou a função dentro desse pacote de linear model, por isso que eu falo para vocês estarem lendo a documentação de cada biblioteca que vocês queiram trabalhar para entender, né, quais são as funções, os módulos, os pacotes de funções que vocês vão ter lá. Então, a gente vai começar agora preparando o dado para treino. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui em uma lista, aliás, vou colocar aquela nossa lista de valores em um X. Isso daqui é mais para visualização também, tá? Aqui, primeiro, a gente colocou em uma lista para poder plotar, né? Porque, como eu falei, para plotar é interessante que a gente tenha, na verdade, não é interessante, a gente precisa ter os valores em listas para poder plotar o X e o Y, por exemplo. Se eu quero plotar um X e Y, preciso ter esses valores em listas. Aqui, como eu quero trabalhar com esses dois, com X e Y, eu coloquei todos os valores do diâmetro numa variável chamada X e do Y, aliás, do valor, numa variável chamada Y, né? Para vocês poderem visualizar melhor aqui quando eu for utilizar o meu método para modelar, tá? Então, a gente vai passar aqui, diâmetro para X, valor para Y. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um modelo do meu, para modelar os meus valores, que ele vai receber o X e Y, né? Primeiramente, o que eu fiz aqui? Criei um objeto chamado modelo e passei como parâmetro, aliás, e chamei a minha função linear regression. Nesse caso aqui, a minha função linear regression, ela é uma classe, tá? E o meu modelo é uma instância da classe. Não sei se o pessoal aqui está aqui assistindo lembra de programação orientada a objeto, né? Mas a instância de uma classe, ela é um objeto cujo comportamento é definido pela classe. Então, o meu objeto aqui, modelo, ele vai estar se comportando de acordo com o que foi definido pela minha linear regression, a minha função, né? Que aqui ela está ficando como classe. Isso daqui são mais conceitos de programação orientada a objeto, né? Quem souber aqui vai lembrar o que eu estou falando. Então, acho que não sei se eu já dei exemplo. Tá. A gente vai verificar aqui o tipo, né? Do meu objeto. Aqui, ó, linear regression. Que quer dizer que ele já vai estar se comportando conforme o linear regression está ditando para ele. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o meu modelo.fit. O fit, o que ele faz? Essa função, esse métodozinho aqui, uma função, né? Ela vai passar pelos valores tidos como parâmetro, no caso x e y, que são o meu diâmetro e o meu valor, e vai aprender o relacionamento matemático entre essas minhas duas variáveis. E assim ela vai poder gerar um modelo a partir desse treinamento aqui, né? Com x e y. Inclusive, eu tenho aqui, olha, vou mostrar aqui para vocês. Esse meu modelo fit, o que está por trás dele? É essa formulazinha bem aqui, ó. Y igual a delta x, aliás, alfa x mais beta, tá? Eu vou adicionar essa imagem e uma explicação dessa fórmula para quem tiver interesse em estudar o que tem por trás daquele meu código. Eu vou adicionar aqui no notebook, tá bom? Então, vamos seguir aqui, né? A gente vai dar um play aqui no meu modelo fit, né? Aconteceu já, treinou o modelo, tá tudo treinadinho. E agora o que eu vou fazer? Eu vou prever o preço de uma pizza de 20 centímetros. Então, 20 centímetros, se vocês lembram aqui, ó, na minha tabela não tem, né, uma pizza de 20 centímetros, só tem 7, 10, 15, 30 e 45. Mas agora eu quero saber quanto vai custar uma pizza de 20 centímetros. Então, o que eu vou passar? Eu vou fazer, chamar o meu predict, que é a minha função que vai prever o valor de uma variável dependente, no caso, a minha variável dependente é a minha variável x, o meu diâmetro, em relação a uma variável explanatória. E isso vai lá utilizar os parâmetros aprendidos aqui no meu modelo fit, tá? Na minha função fit. O que ela aprendeu aqui, ela vai aplicar aqui, tá? Com valores novos.
no caso, que é o 20 centímetros do meu diâmetro, né? Então, eu coloquei aqui, chamei o print. Esse comandozinho aqui, ele é só para estar imprimindo os dois valores após o ponto, né? Porque quando a gente for imprimir isso aqui, vai ter um valor imenso aqui. Vai estar o valor, mais ponto, mais um monte de números. E então, o que eu vou fazer? Eu vou encurtar só para ficar mais visualizável, para vocês entenderem melhor. Então, olha aqui, ó. O meu modelo preveu que o valor da minha pizza com diâmetro de 20 centímetros vai ser R$ 23,41. Então, é basicamente isso. Esse daqui é justamente como eu falei, né? É um modelo bem simples, com pouquíssimos dados. É só para mostrar para vocês que a parte de machine learning, ela é uma parte rápida, tá? Se fosse uma base de dados mais complexa, um problema mais complexo, com mais variáveis, isso ia ser bem maior. A parte de preparamento do treinamento para o dado de treino, o preparamento dele, ia ser também uma parte maior, a gente ia estar trabalhando com valores missing, com outras coisas que surgem, né, nessa parte de preparação de dados. Mas geralmente, a parte de machine learning, né, os algoritmos de machine learning já estão todos escritos. E também a parte da função na matemática que eu quero implementar no meu algoritmo, também ela já está toda assim por trás de uma funçãozinha pequena, né? Então, esse foi o exemplo que eu trouxe para vocês. O exemplo que eu vou deixar como atividade, eu ainda vou escrever em outro notebook e vou disponibilizar lá no Drive, tá? Mas vai ser bem parecido, só que vocês vão estar prevendo o preço de casas, tá? E, bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ir mandando aqui, que eu vou estar disponível para responder. Alana, alguém quer melhorar o valor do troco, olha. Pode melhorar arredondando o valor para um valor comercial. O Sanji perguntou aqui, e se eu quiser saber o oposto? Tipo, com R$55 eu compraria uma pizza. Aí eu já iria fazer o quê? Eu iria trocar, ao invés de utilizar a pizza como X, aliás, o diâmetro da pizza como X, eu iria utilizar ela como Y. E o valor seria o meu Y, aliás, o meu X. E é só inverter os valores, né? X e Y. Porque essa variável, ela trabalha, lembre que a variável trabalha nessa fórmula aqui, tá? Então, a gente tem o valor de Y e o valor de X que vão fazer parte do cálculo. Esses valores aqui, que já são mais constantes, né? São alfa e beta, eles são valores que a minha variável, aliás, o meu modelo lá, aquele fit, entre parênteses, ele vai estar estudando, ele vai procurar, primeiramente, a relação entre o X e Y, a relação matemática, e vai definir o alfa e o beta. Eu sempre me confundo. Vamos fazer uma roda de Pix, isso, um Pix também. Sandy, tu conseguiu entender o que eu expliquei? A gente só iria trocar mesmo o X e o Y. Para arredondar o valor, basta utilizar a função not. Perfeito também, seria uma boa forma. Daí já foi ensinado, inclusive, né? Pizza por conta da professora Ieda, isso daí, professora Ieda. Ela paga uma pizza. Gente, só para vocês não ficarem confusos, tá? Quem tá na minha conta, Alana Miranda Medeiros, é a professora Ieda. É porque, como ela tem que gravar a aula, ela entra na minha conta institucional para gravar a aula e receber o pessoal. Eu vou mandar aqui novamente a frequência para vocês. Então, Alana, vamos perguntar para eles se eles querem essa dinâmica da gente deixar um exercício para vocês resolverem em casa ou no home office de vocês, certinho. E aí, na próxima aula, a Alana pode começar a aula tirando dúvidas do exercício ou resolvendo ao vivo. Pode ser, né, uma dinâmica para ficar assim, praticar, né, mais. Pode ser. Como eu tô gerando 10 questões em cada biblioteca, eu posso estar trazendo aqui, ou então vocês Coloca duas, professora, você está demais. Não vai perder muito tempo. Coloca duas, assim, para a gente resolver ao vivo na próxima aula. Não, eu tô falando que no material são 10 questões, mas na aula a gente pode trazer uma ou duas para resolver aqui para eles, né? Quem tiver dúvida e quiser que eu resolva, é só falar. Pode falar lá no Telegram,
falar, olha, eu não entendi essa questão aqui, se você puder explicar, aí eu explico, trago ela aqui na aula, no começo da aula, explico. Aí, se ninguém falar, eu posso trazer aleatoriamente uma questão e explicar para vocês também, tá? Isso. Espero que vocês estejam acompanhando esse material, tá, gente? As atividades que eu tô colocando. É muito bom para praticar. Vocês podem, inclusive, procurar na internet, tem muita atividade prática das bibliotecas, vocês podem também ir atrás para praticar ainda mais, tá? Exato. O pessoal que quer aí avançar, né, a gente sabe que o curso é são dicas, né, aí para vocês, mas a gente tem muito, muito material disponível. O melhor material é a documentação oficial mesmo, né, do Scikit-Learn, de todas as bibliotecas que vocês podem pegar sobre redes neurais, e aí vocês vão avançar até onde vocês desejarem, infinitamente, porque esse conteúdo realmente aí não tem fim. O Quintino, sim, é um conteúdo extremamente grande, né? Inclusive, a gente não vai conseguir ver todos os algoritmos de machine learning, a gente só vai ver 3 tipos de algoritmos de machine learning. O Quintino falou que a gente poderia corrigir as atividades na segunda. Assim, na segunda-feira, vai ser uma aula sobre redes neurais, então provavelmente a gente vai ter pouco tempo, não vai dar para resolver, porque são muitas atividades, né? A gente pode resolver 1 ou 2 questões, mas assim, para resolver todas as atividades, como já tem 3 exercícios, com cada um com 10 questões, só aí já tem 30 questões, entendeu? Então, seria muito puxado para